Bom dia, Shabbat Shalom, já estamos aqui, né? Hoje é um dia de sábado, um Shabbat Shalom para todos. É um dia que o Eterno nos ordena a guardar, a separar, né? Diz lá no mandamento, lembrai-vos do dia de sábado para o santificar, que é separado dos demais, é um dia específico, um dia que foi instituído lá na criação, né? 6 dias o Eterno fez toda a sua criação, mas no sétimo ele descansou. Diz lá em Isaías 56 que aos estrangeiros que abraçar minha aliança e chamar os meus sábados de prazerosos, eu darei um lugar melhor do que filhos e filhas, fazendo uma relação a Israel, né? E firmarei minha aliança com eles. Então, é um dia que é para nós termos como prazeroso, um dia que a gente vai descansar de fato o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa, as células precisam de renovação, não é por acaso que o Eterno também deu esse mandamento, como os outros, até os mandamentos alimentares também, porque o nosso corpo também precisa ser santificado no sentido de ser separado, ser cuidado, porque ele é o templo do Espírito, da manifestação do Eterno, né? Do Ruach HaKadosh, né? E aí eu quero aqui hoje trazer para vocês algo que eu não completei em um outro vídeo, que é sobre a ressurreição. Tá falando sobre a ressurreição, né? E aí, né, que nós vamos ser ressuscitados. Se nós vamos ser ressuscitados, e ressuscitar é tornar o corpo, a vida ao corpo, se vamos ressuscitar, então por que as pessoas já estão no céu, outros já estão no inferno, se vão ressuscitar para receber a vida eterna e a condenação eterna? Então não faz sentido, né? Então tem bastante vídeos aí que eu fiz sobre... E olha que eu mostrei alguns versículos, né? Alguns textos, mas tem muitos que falam sobre a questão da ressurreição. O próprio Mashiach, Jesus, ele dá essa promessa. E eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa. E também todos os profetas e santos que morreram estão aguardando essa ressurreição. Paulo vai falar sobre isso, Pedro, em Atos, então a gente vai encontrar vários textos falando sobre a ressurreição. Até quando ele fala com a mulher, né, a Marta, a irmã de Lázaro, ela fala assim, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Yahushua fala assim, eu vou ressuscitá-lo. Eu sei que tu vai ressuscitar no último dia, isso é uma promessa. Até Daniel fala sobre isso, né? É Daniel 12, que muitos, né, ou multidões, que dormem no pó, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. E aí eu estou falando sobre esse assunto e não cheguei a citar Hebreus 11, não deu como introduzir esse texto, né? Ou eu até citei mais ou menos, mas eu não pude adentrar. Apenas uma frase aqui que é muito interessante, que é Hebreus 11, 13. Hebreus 11 a gente sabe que está falando sobre os heróis da fé, né? Que é Abel, Abraão, Noé, Enoque, Daniel, Gideão, Jefté, né? Raabe, e todos eles. E aqui no verso 13 fala assim, todos estes morreram na fé. Ó, todos estes morreram na fé. O que podemos entender com isso? O que é morrer aqui na fé? Existe nos textos aqui da Bíblia o morrer espiritual e o morrer físico. Ou você morre espiritualmente ou você morre fisicamente, né? Tem esses dois sentidos. Então é importante entender, quando vai falar sobre morte, tá falando morte física ou tá falando morte espiritual? E aqui quando diz todos estes quem? Né? A gente tem que saber interpretar o que está se lendo, né? Que é a palavra compreensão. A palavra compreensão significa com, junto, né? A palavra com, né? Que é junto, né? Café com leite, pão com manteiga, que é algo que está junto. E a palavra preensão, que é prender. Então, você compreender é você trazer juntamente o conhecimento para sua mente. Você prender ela. Ela está aqui dentro da sua mente. Então, isso é compreensão. Tanto aqui, quando fala sobre o semeador,
que aquele que caiu em boa terra foi aquele que ouviu, todos eles ouviram. Um ouviu, caiu no meio de espinhos, outro à beira do caminho, né? Vai falando. Mas o que caiu em boa terra disse assim, ó, esse é aquele que ouviu e compreendeu. Olha que interessante, a palavra compreender. Então, a Bíblia é para a gente compreender. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu vou conhecer se eu não compreender, né? Então, é exatamente isso. Então, assim, é importante a gente compreender e interpretar o texto. E tá assim, 11, 13. Todos estes morreram na fé. Então, eles morreram espiritualmente, diz, alguém morreu na fé, tipo, perdeu a fé, se desviou da fé. Tem até um texto que fala assim, eles naufragaram na fé. Aí você vai ver que o texto está falando que as pessoas que se perderam na fé, né? Se perderam, né? Se apostataram. Mas e aqui? Todos morreram na fé. É fisicamente ou é espiritualmente? A gente vai ver que não é espiritualmente. Porque lá no 39, primeiro que está chamando de heróis da fé. E lá no 39 vai dizer, assim, todos estes, novamente, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, aí vai dizer que não obtiveram, contudo, a congregação da promessa, concretização da promessa. Por haver Deus, o Eterno, provido coisa superior ao nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Está dizendo que todos eles tiveram bom testemunho da fé. E todos esses morreram na fé. Então, morreram fisicamente. E nesse todos estes está Enoque. Que o pessoal fala, não, Enoque foi trasladado para o céu para não ver a morte. Aí diz que lá é morte física. Então, ele foi arrebatado. Né? Só que aqui está dizendo que todos esses morreram. E Enoque está aqui no texto. Ou então está entrando em contradição? Enoque morreu fisicamente ou não morreu fisicamente? E a palavra trasladado, aí que é importante você mergulhar na palavra. Estou aqui, ó. Eu estudo a palavra, um caderno, caneta na mão. E você entender o hebraico e o grego. Você, quando vir estudar, porque a Bíblia, quando foi traduzida, né, ela veio do grego e do hebraico. Mas no nosso português, tem muitas palavras que elas não traduz fielmente o sentido. Ó. Com a palavra fé. Mas se você pegar a palavra emuná, ela quer dizer fidelidade e confiança, muito mais peso que apenas uma palavra fé. Você crê. Então, você vai entendendo que a riqueza de você conhecer o grego e o hebraico, né? Eu tenho um site que eu gosto muito de utilizar, porque ele me dá a palavra, as ocorrências em todos os lugares que tem aquela ocorrência daquela palavra grega, daquela palavra em hebraico. A gente pode depois entrar em outros assuntos que tem essa questão aí, né? Um exemplo, quando Yahushua, né, Jesus vai falar com Pedro, lá, acho que é João, capítulo 21, se eu não me engano, no finalzinho. Yahushua, Jesus faz 3 perguntas para ele. E ele responde as 3 perguntas. Só que na terceira ele se entristece. Mas tá lá, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí só tá isso, né? No nosso português só traz a palavra amor. Só que no texto grego, que é um texto que está no grego, tá a palavra ágape e a palavra filos. São 2 tipos de amor falado na Bíblia. A palavra ágape é um amor perfeito, um amor condicional. Quando fala do amor do eterno, é o amor ágape. Quando fala de um amor filos, né? Por isso que a Filadélfia vem de filos, né? Que é um amor entre irmãos, de afeição. E aí, naquele momento, primeiro Jesus, Yahushua pergunta, Pedro, tu me ágapes? Aí Pedro fala assim, eu te filos. Na segunda vez, Pedro, tu me ágapes? Eu te filos. Aí na terceira vez, Yahushua, Jesus pergunta, Pedro, tu me filos? Porque não era o que ele estava respondendo. Aí ele se entristece, fala, Senhor, tu sabes que eu te filos.
Por que teve essa troca de palavras? O que Augusto ali estava tratando na vida de Pedro? Porque Pedro era muito impulsivo, né? Falava e não vou deixar morrer, pegou a espada e feriu a orelha. Ele era assim. E teve um momento que ele acabou, né? Foi avisado, negando. Então, essa conversa ali precisou ser feita para a vida dele. Mas a gente só percebe essa riqueza quando a gente vai para o grego. Ou quando é no texto hebraico, para o hebraico, a gente não consegue perceber isso, né? E aí, quando lá a palavra transladado, quer dizer, lá, voltando à questão de Enoque, transladado quer dizer tirar de um lugar para outro, né? Tirado. E aí, como a gente entendeu aqui, ou então Hebreus está entrando em contradição, que também Enoque morreu fisicamente. Então, quando diz que ele foi transladado, tirado, para não ver a morte, e ele morreu fisicamente, então essa morte é a morte espiritual. E a gente vai entender que, primeiro, o Eterno expulsa Adão e Eva do jardim, mas daqui a pouco a terra começou a multiplicar a idolatria, a imoralidade, a ponto do próprio Eterno falar assim, ó, meu espírito não contentará mais com os homens. E aí depois vem a questão da arca, e se Noé não fosse justo, toda a humanidade seria desfeita. Ainda bem que Noé obedeceu, foi um homem justo, era o único justo. Né? E pregoou para que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca, mas não quiseram. Então, ali naquele momento, o que estava acontecendo, né? Torre de Babel, muita imoralidade, do Eterno retira Enoque, retira. A pessoa que morre, né? A gente fala assim, a pessoa às vezes morreu dormindo. O Senhor levou para si, né? A gente fala isso, né? Então, levou, né? Tirou o fôlego de vida daquela pessoa. E foi isso que aconteceu com Enoque. Enoque morreu para não ver a morte espiritual. O Eterno conhecia a vida de Enoque, né? Ele andava com o Eterno, agradava ao Eterno. Você vê que na vida de Pedro, né? Mais uma vez falando de Pedro, né? O próprio Erros fala assim, Pedro, Satanás pediu para ser andada com a tua vida, mas eu não deixei, porque você ia se desfalecer. Então, quantas vezes ele permite, outras que ele não permite, né? Então, é disso que está se falando. Se ele morreu fisicamente, então quando o texto diz que para não ver a morte, é para não ver a morte espiritual. Então, ele foi levado. Ele morreu. Ele morreu fisicamente. É isso aqui que o texto está falando. Então, assim, para meditar, pega essa palavra, todos morreram na fé. Bom, todos morreram na fé. Não é de fé espiritual. E Enoque está aí dentro, então Enoque também morreu fisicamente também. Mas então, como é que diz que ele foi? Se ele morreu fisicamente, então não foi arrebatado com vida, né? E aí vai se entender o que o texto quer falar. Então é sobre isso, é sobre a gente meditar em cada palavra. Eu tenho um site, né, como eu falei, que eu gosto muito, depois eu passo para vocês, que eu vou lá e vejo como eu vou fazer agora, tem uns textos que eu quero ver aqui, eu vou anotar, né? E aí o Eterno, com a presença do Eterno, né, com a busca pela sua palavra, pelo seu reino, que não é só ler a Escritura e saber, porque tem gente que é muito estudioso da palavra, mas não conseguiu perceber a mensagem, porque não foi com temor, não foi querendo buscar conhecimento para libertação, para cumprir a vontade do Eterno, mas simplesmente conhecer a Bíblia, como Josué falava, que conhecer a Bíblia de uma capa até a outra. Mas o que isso trouxe como salvação para a vida dele? Foi só querer conhecimento. Até o próprio diabo conhece, né? Ele não tentou Jesus assim, Ruxa? Está escrito, né? Diz até que os demônios creem e estremecem. Então, eu só creio. É o que faz demais. Os demônios também creem e estremecem. Então, é sobre isso, né? Então, que o Eterno possa abençoar a nossa vida, possa abençoar a nossa mente, para que a verdade penetre
dentro da nossa mente e que possamos de fato compreender, prender juntamente a nossa mente o conhecimento que nos trará a libertação. Shalom.